Como eu havia comentado na aula passada, né, a aula de hoje será um tema novo. Nós vamos falar sobre o sistema endócrino, né, que são os sistemas que produzem hormônios, que regulam o organismo. Então, vamos lá. Então, primeiro, para a gente, antes de iniciar o sistema endócrino, a gente precisa entender qual a importância do sistema endócrino no funcionamento do organismo. Então, o sistema endócrino, ele afeta todos os aspectos das funções corporais. Ele regula a função de alguns tecidos. Ele participa, né, atua no crescimento e no desenvolvimento de alguns tecidos. Regula o metabolismo energético, os músculos, a distribuição de tecido adiposo, o desenvolvimento sexual, o equilíbrio hidroeletrolítico e também os processos inflamatórios e respostas imunes, tá? Então, o sistema endócrino é um sistema muito importante porque ele vai agir em diversas funções fisiológicas do organismo, tá? Então, e onde são produzidos esses hormônios? São produzidos nas glândulas endócrinas. Então, o que seria uma glândula? Uma glândula é um agrupamento de células ou órgãos especializados na produção e na eliminação no formato de secreção de substâncias. E essas substâncias são produzidas a partir de matéria-prima obtida da corrente sanguínea. Então, as glândulas elas são divididas em dois tipos. A glândula exócrina, né, a qual o conteúdo produzido é liberado para o meio externo através de um duto glandular. E nós temos aqui exemplos de algumas glândulas exócrinas, né? São esses aglomerados de células que produzem, né, uma determinada substância que libera essa substância através de um canal, através de um duto excretor para o meio externo ou para o interior de cavidades. Então, essas glândulas exócrinas, como principal característica, elas apresentam dutos ou canais que excretam essa substância para o meio exterior, como eu já falei, ou para o interior de cavidades. Então, elas lançam seus produtos no interior de órgãos, como, por exemplo, as glândulas salivares, que produzem saliva e liberam esse conteúdo dentro da cavidade, né, da cavidade oral. As glândulas lacrimais, né, liberam a lágrima através do duto lacrimal, né, e lubrifica a mucosa do olho. O fígado produz a bile, e essa bile é armazenada na vesícula biliar e externalizada através do duto colédoco. E também existem algumas glândulas que excretam as suas substâncias para o meio externo, como, por exemplo, as glândulas sudoríparas, que produzem o suor e externalizam o suor através dos dutos, né, das glândulas sudoríparas. As glândulas sebáceas, que produzem sebo, né, que, né, são localizadas na região genital e também no couro cabeludo, produzindo sebo, que tem a função de lubrificação e de hidratação. E as glândulas mamárias também. Que produzem leite e externalizam esse leite, né, esse produto, através dos dutos lactíferos. Existem também as glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas, elas não possuem dutos. E a substância produzida por essas glândulas que não possuem dutos são chamadas de hormônios. Esses hormônios,
que são produzidas pelas glândulas endócrinas são lançadas diretamente na corrente sanguínea. E esse hormônio, uma vez na corrente sanguínea, ele vai agir em diferentes regiões do corpo. Exemplo de glândulas endócrinas, nós temos a hipófise, que é localizada na base do cérebro, a glândula tireoidiana, que é localizada aqui na região próxima à traqueia, as paratireoides, que estão localizadas na parte anterior da tireoide. O pâncreas, que é uma glândula mista, ele tem função exócrina e função endócrina, né? Então, a região endócrina do pâncreas são chamadas de ilhotas de Langerhans, que são produtoras de hormônios, que produzem insulina, glucagon, somatostatina, e outras substâncias. E as glândulas suprarrenais, também chamadas de glândulas adrenais, que também produzem hormônios. E as gônadas, né? A gônada masculina, o testículo, e a gônada feminina, os ovários, que produzem também hormônios sexuais. Só para resolver o negócio rapidinho aqui. Continuando. Então, aqui nós temos exemplo de glândulas endócrinas, nós temos a tireoide. Microscopicamente, a tireoide ela é formada por diversos folículos, né? Que são essas aglomerações de células circulares. E na região interna desses folículos tem uma substância coloidal, né? Que é uma substância que vai dar origem aos hormônios tireoidianos. Então, aqui nós temos uma representação esquemática de um corpo humano misto, né? E aí nós conseguimos ver as glândulas endócrinas e exócrinas masculinas e femininas. Então, o testículo é uma glândula endócrina que produz os hormônios sexuais masculinos. A placenta produz um hormônio também, ela também tem uma função hormonal, que é o hormônio gonadotrofina coriônica, né, que é o hormônio, inclusive, que é diagnosticado, que é detectado no teste de gravidez. Os ovários produzem hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. O duodeno, uma região do intestino grosso ou delgado, ela produz secretina. O pâncreas endócrino produz insulina e glucagon. O estômago produz um hormônio chamado de gastrina. As glândulas suprarrenais ou adrenais produzem um hormônio chamado de adrenalina e o cortisol. A tireoide produz os hormônios T3 e T4. As glândulas paratireoides, o hormônio paratormônio. Já a hipófise é uma glândula que produz diversos hormônios. Ela é dividida em duas partes. A hipófise anterior, também chamada de neurohipófise, ela produz hormônio do crescimento e prolactina. E também produz a hipófise anterior também é chamada de adenohipófise, tá? Produz hormônio do crescimento e prolactina, né? E produz hormônios que são chamados de hormônios tróficos, porque esses hormônios eles vão agir em outras glândulas endócrinas. Por exemplo, o hormônio TSH, o hormônio tireoide estimulante, ou tireotrofina,
ele vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. O hormônio gonadotrófico induz as gônadas, se for o indivíduo do sexo masculino, ele vai induzir o testículo, se for do sexo feminino, induzir os ovários. Esse estímulo acontece através da liberação de dois hormônios, o FSH e o LH. E também o hormônio adenocorticotrófico, que vai induzir a suprarrenal a produzir cortisol. E a hipófise posterior, chamada de neurohipófise, ela produz dois hormônios, né? A vasopressina, também chamada de hormônio antidiurético, e a ocitocina, né? Que é muito importante, principalmente durante o parto. Então, a palavra hormônio vem do grego, uma palavra grega chamada hormém, que significa excitar. E esses hormônios são mensageiros químicos produzidos pelas glândulas endócrinas, e eles têm uma função reguladora. Ele pode tanto estimular quanto inibir alguns órgãos e funções orgânicas, como crescimento, metabolismo, e também concorrendo para a manutenção do equilíbrio do meio interno, também chamado de homeostase. Então, alguns hormônios podem regular a pressão arterial, podem regular a temperatura corporal, podem regular o metabolismo, a metabolização de glicose, né, o crescimento e a reprodução. Esses hormônios eles são produzidos por algumas células específicas ou por glândulas endócrinas, e eles são, após a produção, eles são lançados na circulação. Eles atuam no sangue em doses muito pequenas. A concentração hormonal é muito pequena. Inclusive, os aparelhos que fazem doseamento hormonal, eles são muito sensíveis, porque a quantidade de hormônio no corpo, no sangue, é muito pequena. E esses hormônios, eles agem em determinados tecidos, que são chamados genericamente de órgãos-alvo. Esses hormônios são moléculas orgânicas especializadas, produzidas por órgãos endócrinos, né? Como a gente já falou, que eles atuam como mensageiros químicos. Eles atuam como modulador de resposta celular e sistêmica, estão presentes em sua maioria nos líquidos orgânicos. Então, a gente pode encontrar hormônio nos líquidos orgânicos, na saliva, né? No líquido cefalorraquidiano, no sangue, na urina, podem ser detectados. Alguns hormônios têm concentrações meio constantes e outros que oscilam durante o dia, obedecendo o ciclo circadiano, como, por exemplo, o cortisol. O cortisol é um hormônio importante que ele vai ativar o sistema de vigília e também regula o sistema imune. O cortisol está em pequenas quantidades no final da noite, né? Essa redução da concentração do hormônio cortisol faz com que a pessoa fique sonolenta e comece a ter, né, comece a reduzir o seu metabolismo para entrar em estado de sono. E esse hormônio cortisol, ele tende a aumentar muito rapidamente, por volta das 5 horas da manhã até 8 horas da manhã, que é esse aumento de cortisol que faz o indivíduo despertar. Existe outro hormônio também que regula o sono, chamado de melatonina, que ele é produzido pela glândula pineal, tá? Então, esses dois hormônios regulam o sono do indivíduo. Então, o hormônio, ele tem a capacidade de exercer diversos efeitos, né? Como, por exemplo, a gente vai falar dos hormônios sexuais, que um hormônio sexual, ele vai atuar em diversos tecidos, né? E cada tecido, ele vai gerar um efeito diferente, né? Ou pode ser o inverso. Um tipo de fenômeno pode ser regulado por vários hormônios diferentes. Como, por exemplo, eu falei aqui do sono, né? O sono, ele é regulado não só por um hormônio, mas por 2 ou 3, né?
o que pode influenciar o sono? Os hormônios da tireoide, o cortisol e a melatonina. Então, o sistema endócrino, ele utiliza essas substâncias, esses hormônios, como forma de regular, né, de controlar, de excitar ou inibir as funções corporais, né? Eles regulam a digestão, né? Regulam o armazenamento de nutrientes, regulam o crescimento, o metabolismo hidroelétrico e até as funções reprodutoras, através da regulação dos níveis de hormônios. Antes, o sistema endócrino ele era considerado um sistema constituído por glândulas, né? Cada hormônio ele era produzido por uma determinada glândula. Mas hoje nós sabemos que existem alguns tecidos que liberam substâncias químicas, né? Algumas células específicas que liberam substâncias químicas que são consideradas células endócrinas, não necessariamente um órgão. Então, tanto o sistema endócrino quanto o sistema nervoso, eles têm a capacidade de adaptar o organismo ao meio externo, né, que a gente chama de função integradora. O que é função integradora? É adaptar o organismo ao meio em que ele rodeia. Então, o sistema nervoso, por exemplo, ele pode alterar, né, a questão do equilíbrio, né, a locomoção através da contração da musculatura, regular os batimentos cardíacos, regular a frequência respiratória. E os hormônios também, eles alteram, né? Eles adaptam o organismo ao meio em que ele está presente. Tá? Como, por exemplo, os hormônios da tireoide auxiliam no controle da temperatura corporal. Então, eles ajudam a adaptação do organismo no meio externo em que ele está inserido. Se está muito quente, esse calor, né, decorrente do meio externo, ele inibe a tireoide a produzir hormônios tireoidianos, então reduz o metabolismo celular. E quando está muito frio, a glândula tireoidiana é estimulada a produzir hormônios tireoidianos, e esses hormônios aumentam o metabolismo celular, produzem mais energia e, consequentemente, aumentam a temperatura corporal. Então, um exemplo interessante é a lipólise. A lipólise é a degradação de lipídios, de ácidos graxos, do tecido adiposo. Ela é uma função que é regulada por diversos hormônios. Então, quando é que eu tenho degradação de tecido gordo, de gordura, né, de massa gorda? Quais os hormônios que influenciam essa degradação de massa gorda? Vários hormônios, como, por exemplo, as catecolaminas, principalmente a adrenalina. Quando o indivíduo está com uma elevação de adrenalina, essa adrenalina, ela prepara o organismo, que a gente chama de mecanismo de fuga ou lute. Então, uma das formas de preparar o organismo para lutar ou fugir é produzir energia. E essa energia vai ser decorrente da degradação de lipídios. A insulina e o glucagon também regulam, né? O uso de insulina aumenta, né, o tecido adiposo. Então, os indivíduos, a insulina, ela inibe a lipólise. E o glucagon estimula a lipólise. E os processos, as citocinas inflamatórias também, como o TNF-alfa. A gente já falou isso de citocinas inflamatórias na unidade anterior, quando a gente falou de processos inflamatórios, né? O indivíduo, quando ele está com um processo inflamatório, ele libera citocina inflamatória e essa citocina age no tecido adiposo, degradando gordura para dar mais energia para melhorar o processo de cicatrização. Eu até falei na aula anterior, quando eu estava falando sobre
condições que podem interferir na cicatrização, eu falei que crianças, apesar de terem uma capacidade regenerativa muito alta, ela tem um baixo teor de gordura, e que a gordura é importante para gerar energia e facilitar a cicatrização. O estradiol, né, que é um outro hormônio produzido pelo ovário, ele vai ter vários efeitos, né? Isso é um exemplo de que um hormônio pode produzir vários efeitos, né? E a gente viu que a lipólise, que é um efeito, pode ser desencadeado por vários hormônios. Então, o estradiol ele é produzido pelo ovário e ele atua em diversos órgãos, gerando diversos efeitos. Como, por exemplo, nos folículos ovarianos, esse estradiol ele vai promover a maturação dos folículos ovarianos. No útero, esse estradiol ele vai estimular o crescimento, né, uterino e manter Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, Sim, professor. deu uma oscilada aqui. No útero, esse estradiol ele vai estimular o crescimento e manter as alterações cíclicas dessa mucosa uterina. Inclusive, nós vamos falar isso na próxima aula, a gente falar de ciclo menstrual. Na glândula mamária, o estradiol ele vai estimular o crescimento dos duetos, que são os canalículos, né, por onde vão drenar o leite, quando essa mama estiver produzindo leite. E sobre o sistema hipotálamo hipofisário, ele vai regular a secreção das gonadotrofinas e também da prolactina. No osso, o estradiol, também chamado de estrogênio, ele vai manter a integridade do esqueleto e também manter os processos metabólicos gerais, né, afetando a distribuição do tecido adiposo. Então, esse estradiol, né, ele protege o esqueleto da mulher contra a osteoporose. Então, quando a mulher está em idade fértil, né, que vai da menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, esses hormônios sexuais estão elevados. E o estradiol, o estrogênio, ele vai proteger, né, o esqueleto, os ossos da mulher contra a osteoporose. Porque ele vai bloquear um hormônio chamado de paratormônio, que faz a Oi. Esse tipo de hormônio do sistema hipotálamo hipofisário, ele tem alguma Sim. coisa a ver com o uso excessivo de oxandrolona, alguma coisa sobre a gonadotrofinas? Como é, minha irmã? Tô lhe perguntando se essa gonadotrofinas, esse problema, o problema não, a relação sobre o uso excessivo de hormônios. Não, a gonadotropina coriônica beta, você está falando? É. A gonadotropina coriônica beta é o hormônio produzido pelo córion, que é um anexo embrionário, e ele só é produzido em grande quantidade quando a mulher está gestante, ou então quando ela tem algum câncer que produz esse tipo de hormônio. Tá? Mas, geralmente, ela é utilizada para diagnóstico de gravidez. Ah, tá. Tinha entendido outra coisa. Tá bom. Valeu. Tá? Então, esse estrogênio, ele protege o osso da mulher, né, tecido ósseo, contra a osteoporose, porque ele bloqueia o hormônio, né, o paratormônio. Só que quando a mulher ela sai do período fértil, né, quando ela entra na menopausa, esse hormônio estrogênio ele vai estar em pouquíssima quantidade, né? Ele vai estar em uma quantidade muito baixa, porque o ovário, que é o seu principal produtor, ele vai entrar em falência. E aí a mulher tem chances de ter uma osteoporose, né? Inclusive, esse estrogênio,
ele também altera a distribuição de gordura quando a criança, quando a mulher, né, quando a menina, ela entra na puberdade, né? Quando os hormônios estrogênios aumentam em concentração durante a puberdade, a criança ela vai ganhando forma de corpo de mulher. Então a cintura vai ficando mais fina, né? Os glúteos e as coxas vão ficando mais repleto de tecido gorduroso. As mamas vão começar a acumular gordura, né? Formando ali o broto mamário, e esse broto mamário vai crescer formando uma mama madura. Tá? Todo esse desenvolvimento sexual secundário, essas características sexuais, são controladas pelos hormônios sexuais, estradiol e progesterona. Então, os hormônios eles podem ter 3 tipos de ação. A ação endócrina, que é quando esse hormônio ele é produzido, cai na corrente sanguínea e ele vai agir num tecido muito distante da célula produtora. Ele também pode ter ação parácrina, que é quando uma célula produz um hormônio e esse hormônio vai agir na célula vizinha, né? No tecido adjacente. E esse hormônio pode ter ação endócrina ou autócrina, que é quando uma célula produz um hormônio e esse hormônio vai agir nela mesma. Então, a própria célula se regula. Exemplo de ação autócrina, nós temos a insulina. A insulina ela é produzida pela célula beta, e quanto mais insulina essa célula beta produz, menor a capacidade dela liberar depois insulina, tá? Quanto mais insulina estiver no sangue, né, esse excesso de insulina no sangue inibe a produção de mais insulina pela célula beta. Os hormônios, eles têm 3 naturezas químicas. Eles são ou derivados de aminoácidos, ou eles são pequenas proteínas, são proteínas, né, ou peptídeos, que são fragmentos, né, são sequências de aminoácidos muito curtas, ou eles são derivados do colesterol, tá? Então, existem alguns aminoácidos que podem se transformar em hormônios. Existem hormônios de natureza proteica, que são a maioria. Existem hormônios de natureza esteroidal, são derivados do colesterol, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, rapidinho. Estão conseguindo verificar aqui esse desenho? Sim? Sim, bem embaçado, mas sim. Não, porque ele é grande. O nome desse desenho é mapa metabólico. Ele resume várias reações químicas que acontecem no nosso corpo. Olha o tamanhozinho dele. Eu não tô vendo, não. Tá dando para ver aí? Sim. Melhorou agora. Então, o que eu estava falando para vocês aqui, ó, existem aminoácidos, como o aminoácido tirosina, que ele pode se transformar em hormônios. Como, por exemplo, essa tirosina, ela pode se transformar em tiroxina, e essa tiroxina vai dar origem aos hormônios T3 e T4.
essa mesma tiroxina, ela pode se transformar em dopa e depois em dopaquinona e se transformar na melanina, que é aquele pigmento que dá a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo. Essa dopa, além de se transformar em dopaquinona e depois dar origem à melanina, ela pode se transformar em dopamina, que é um neurotransmissor, né? Essa dopamina, além de neurotransmissor, ela é um hormônio. E essa dopamina, por sua vez, pode se transformar em norepinefrina, também chamada de noradrenalina. E essa norepinefrina ou noradrenalina pode se transformar em epinefrina ou adrenalina, que também é um hormônio. Outro tipo de produção hormonal, vou mostrar para vocês aqui. Tá bem aqui. Então, nós temos aqui os ácidos graxos, né, as gorduras, né, de 10 carbonos, de 15 carbonos, até se transformar num ácido graxo de cadeia longa chamado de esqualeno, tem 30 carbonos. Esse esqualeno vai sofrer várias reações químicas até se transformar no colesterol. E esse colesterol, ele vai ser utilizado como matéria-prima para produzir, ó, progesterona e outros hormônios esteroidais. Professor, mas o colesterol não é ruim? Não. O que é ruim é o excesso de colesterol, que pode, né, promover o entupimento de vasos e gerar doenças cardiovasculares. Mas o colesterol em si, ele é bom, porque ele vai dar origem a todos esses hormônios aqui, ó. Aldosterona, glicocorticoides como cortisol, estrogênio, testosterona, que é o principal hormônio masculino. Progesterona, androstenediona, vitamina D, é derivado do colesterol, né? Dihidrotestosterona e desidroepiandrosterona. Todos esses hormônios aqui, eles são derivados, são produzidos a partir, são sintetizados a partir do colesterol. Então, todos esses hormônios que são derivados do colesterol, eles são chamados de esteroides ou hormônios esteroidais, tá? Assim como os anti-inflamatórios esteroidais, eles também são derivados do colesterol, a maioria deles. Certo? Então, nós temos essas três naturezas aqui. Derivados de aminoácidos, derivados de proteínas e derivados do colesterol. Né? Inclusive, alguns desses hormônios aqui, como chamados de esteroides, eles são chamados de anabolizantes, porque, né, eles aumentam, né, alguns tecidos, principalmente a massa muscular, como a testosterona. E aí, alguns deles são conhecidos como anabolizantes. Então, os hormônios, eles, né, são divididos em 3 grupos, né, que são de acordo com onde eles são produzidos. Primeiro, nós temos os hormônios hipotalâmicos, né, que é produzido numa região cerebral, né, o hipotálamo, que esse hipotálamo ele tem a função de comandar a hipófise. Então, o hipotálamo ele produz alguns hormônios que são chamados de hormônios reguladores, porque eles vão regular a produção da hipófise. Tá? Como, por exemplo, o hormônio CRH, que é o hormônio regulador da liberação de corticotrofina. Esse hormônio CRH, ele vai agir na adenopófise, induzindo a hipófise, quando ele é liberado, ele vai induzir a hipófise a produzir o hormônio ACTH, o hormônio adenocorticotrófico. E esse hormônio, por sua vez, ele vai estimular a síntese e secreção dos hormônios do córtex da suprarrenal, principalmente o cortisol. Outro hormônio liberado pelo hipotálamo é o TRH, o hormônio regulador de tireotrofina,
E esse TRH, ele vai agir também na adenopófise, induzindo essa hipófise a produzir o TSH, que estimula a síntese e secreção dos hormônios da tireoide. Então, o hipotálamo libera o TRH, esse TRH age na adenopófise, induzindo ela a liberar o TSH, e esse TSH, por sua vez, age na tireoide, induzindo ela a liberar os hormônios tireoidianos, T3 e T4. Outro hormônio liberado pelo hipotálamo é o GHRH, hormônio liberador do hormônio do crescimento. Então, esse hormônio, o GHRH, ele vai estimular a adenopófise a produzir o GH, o hormônio do crescimento. E o hipotálamo também produz o hormônio GNRH, né, que é o hormônio regulador da liberação de gonadotrofina. O GNRH, ele vai estimular a adenopófise a liberar tanto o FSH quanto o LH. Cada um vai ter um efeito específico. E professor? Oi? Quando acontece o feedback tipo, negativo, que é para controlar a produção do hormônio, aí ele vai atuar no hipotálamo ou na hipófise? Nos dois. Nos dois? Isso. Por exemplo, ó, os hormônios da tireoide, o T3 e T4. O T3 e T4, quando estão elevados no sangue, esse nível elevado de T3 e T4 no sangue, eles vão inibir o hipotálamo de liberar mais TRH e também vão inibir a hipófise de liberar mais TSH. Porque eu tinha a impressão de que ele já inibindo o TRH já não iria produzir TSH. Ele inibe os dois. Ele inibe os dois. Tá? A mesma coisa dos hormônios. Por exemplo, o LH ele vai induzir a produção de progesterona, né? O LH ele age na mulher, estimulando o corpo lúteo, e esse corpo lúteo vai produzir progesterona. Então, o aumento de progesterona no sangue inibe a liberação de GNRH pela hipófise, pelo hipotálamo, e inibe a liberação de LH pela hipófise. E aí o estrogênio inibe a liberação de GNRH e de FSH, que é o feedback negativo. Tá? Então, a hipófise, né, o hipotálamo, ele produz hormônios reguladores, e a hipófise produz os hormônios, né, a adenopófise produz alguns hormônios, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, e esse hormônio, que é chamado de somatotrofina, também chamado de somatotrofina, ele estimula o crescimento dos ossos e do músculo, promove a síntese de proteína e o metabolismo dos lipídios, diminui o metabolismo de carboidrato. Então, esse indivíduo quando o hormônio do crescimento está elevado, ele vai aumentar o crescimento, né, dos ossos, os ossos vão ficar mais longos, a massa muscular vai aumentar, aumenta a síntese de proteína para aumentar a massa muscular, aumenta o metabolismo de lipídio para reduzir a massa magra, massa gorda, e inibe o metabolismo do carboidrato. O que acontece, o indivíduo que tem o hormônio do crescimento aumentado, ele pode ter uma hiperglicemia, porque há uma dificuldade de metabolizar carboidratos. O hormônio adenocorticotrófico, ele vai estimular a suprarrenal a produzir os hormônios da suprarrenal. O TSH estimula a tireoide. O FSH, em mulheres, estimula o folículo ovariano. Por isso que essa sigla, hormônio folículo estimulante. Nos homens, o FSH estimula a produção de esperma, porque ele vai estimular, né, a espermogênese, lá no testículo. O LH, em homens, vai estimular a secreção de testosterona, porque ele vai estimular uma célula intersticial, o testículo, que tem uma célula chamada de célula de Leydig, que é a célula produtora de testosterona. E nas mulheres, o LH, ele estimula, né,
a ruptura do corpo do folículo maduro, né, que induz a ovulação e, consequentemente, induz a formação do corpo lúteo. Por isso, o LH significa hormônio luteinizante, porque ele induz a criação do corpo lúteo. Na neurohipófise, é produzido o hormônio prolactina, que prepara a mama para a lactação. O hormônio ADH, o hormônio antidiurético, que você já deve ter estudado isso aí na disciplina de morfo do sistema gestório endócrino renal, quando vocês estudaram o mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. Esse hormônio antidiurético, ele retém líquido. Quando o indivíduo ele está desidratado, o hipotálamo produz hormônio antidiurético, que é armazenado na neurohipófise. Esse hormônio, quando cai na corrente sanguínea, ele impede a perda de água pelos rins. Então, ele poupa a perda de líquidos, ele retém. Por isso que ele é chamado de hormônio antidiurético. Já quando esse hormônio está reduzido na circulação, o indivíduo ele vai ter uma diurese intensa, né? Inclusive, o álcool, ele inibe esse hormônio. Então, a inibição do ADH pelo álcool promove uma diurese. Quando o indivíduo também está muito hidratado, quando ele bebeu muita água, né, essa hidratação excessiva reduz a produção de ADH e faz uma diurese. Outro hormônio que é produzido que é armazenado na neurohipófise é a ocitocina. Essa ocitocina, ela tem a capacidade de estimular a contração do útero, né, grávido, para gerar o parto, e também ele contrai a musculatura do leite das mamas para fazer a ejeção do leite. A suprarrenal, ela tem duas regiões. A região cortical, a região mais externa da suprarrenal, e a região mais interna, que é chamada de região medular. Na região cortical, são produzidos dois tipos de hormônios, os mineralocorticoides, como, por exemplo, a aldosterona, que aí nós temos a aldosterona como um dos hormônios que regulam também a regulação da pressão arterial, né? Porque a aldosterona, ela gera retenção de sódio e gera uma eliminação de potássio pelos rins. E na região cortical também se produz os glicocorticoides, como, por exemplo, o cortisol, que é o principal deles. E o cortisol aumenta o metabolismo de todos os nutrientes, regula também os níveis de glicose, afeta o crescimento e também possui ação anti-inflamatória e diminui os efeitos do estresse. Então, ó, regula os níveis de glicemia. O uso de corticoide, que são medicamentos anti-inflamatórios esteroidais, eles mimetizam o cortisol. E o uso de corticoide aumenta os níveis de glicose, porque ele reduz o metabolismo dos carboidratos. Então, indivíduos diabéticos, eles devem evitar o uso de corticoide, porque vão piorar os seus índices glicêmicos. O cortisol também afeta o crescimento. O excesso de cortisol reduz o crescimento. E isso é visto, por exemplo, em crianças que têm asma, que têm alguma doença, que precisa usar corticoide de forma contínua. Essas crianças que usam corticoide desde o início da sua vida, elas vão ser crianças de baixa estatura, por conta da regulação do cortisol, regulação negativa, com relação ao crescimento. Eles são utilizados como anti-inflamatórios também, e diminui o efeito do estresse, né? Ele antagoniza a adrenalina. E a suprarrenal também, ela produz hormônios masculinos, androgênios, tá? Por exemplo, a mulher, ela tem testosterona, ela tem dihidrotestosterona, hormônios sexuais masculinos. Por quê? Porque ela tem suprarrenal.
os hormônios sexuais masculinos não são produzidos exclusivamente no testículo. Eles também são produzidos na suprarrenal. Só que a produção pela suprarrenal desses hormônios é muito baixa. Para se ter uma ideia, o homem tem em média 20 vezes mais testosterona que a mulher. Então, a concentração de hormônios sexuais masculinos é baixa. Tá? Esses hormônios sexuais masculinos, eles melhoram, né, a massa, a produção de músculos, né, regulam o crescimento dos pelos, também atuam na eritropoese também, regulam a produção de células vermelhas. Na região medular da suprarrenal, na região central da suprarrenal, são produzidos os neurotransmissores, como epinefrina e norepinefrina, que também têm efeito hormonal. Eles atuam como neurotransmissores do sistema nervoso simpático. A tireoide produz os hormônios tireoidianos, né? E esses hormônios, eles regulam a taxa metabólica, aumentam a renovação de proteínas do osso e aumentam também a responsividade às catecolaminas, são os neurotransmissores como epinefrina e norepinefrina. E também são necessários para o crescimento e desenvolvimento do feto e do lactente. Inclusive, crianças que nascem com uma baixa concentração de hormônio do crescimento, de hormônio tireoidiano, eles desenvolvem uma doença chamada de cretinismo, que é uma doença caracterizada pelo crescimento ínfimo. A criança praticamente não cresce. As células C da tireoide produzem um hormônio chamado de calcitonina, que gera retenção de cálcio nos ossos. Então, ela promove a calcificação dos ossos. Retira o cálcio do sangue e deposita nos ossos. E a glândula paratireoidiana produz um hormônio chamado de paratormônio que antagoniza a calcitonina. O que é que o paratormônio faz? Ele retira o cálcio dos ossos e retorna para a corrente sanguínea. Então, enquanto a calcitonina ela retira o cálcio do sangue e deposita nos ossos, o paratormônio retira o cálcio dos ossos e devolve para a corrente sanguínea. Então, um faz o efeito contrário ao do outro. A mesma coisa com insulina e glucagon. A insulina, ela reduz os níveis de glicose, né, através da facilitação do transporte da glicose do meio externo para o interior das células, do músculo e do fígado, e do tecido adiposo. E o glucagon faz o inverso. Ele aumenta os níveis de glicose, né, através da quebra das reservas energéticas, como a quebra do glicogênio e também a quebra das proteínas para produzir glicose. Os rins, né, produzem alguns hormônios. Sim, o pâncreas também produz a somatostatina, que retarda a absorção intestinal de glicose. Então, ela regula também os níveis de glicose. Os rins, eles ativam a vitamina D, e a vitamina D é também considerada um hormônio, né? A vitamina D, ela pode ser absorvida, né, através dos alimentos, pelo intestino, ou podem ser sintetizadas na pele, através da metabolização do colesterol. Então, as células da pele vão transformar o colesterol em 7-hidroxicolesterol. E esse 7-hidroxicolesterol, ele vai ser transformado, né, em 1-hidroxivitamina D através do efeito da ação do fígado. E depois essa 1-hidroxivitamina D vai se transformar em 1,25 de hidroxivitamina D, ou vitamina D ativa, através da ação dos rins. Então, essa vitamina, essa pré-vitamina D, produzida na pele, ela precisa de 2 etapas de ativação, uma hepática e outra renal, para então ter um efeito, ter a sua ativação totalizada, né? E, como a gente sabe, a pele, para sintetizar a pré-vitamina D, precisa de raio ultravioleta. Aí a importância de a gente tomar sol
para melhorar a síntese de vitamina D. Tá? Não é que a vitamina D venha do sol, né? A luz ultravioleta encontrada nos raios solares que promovem a reação química que vai transformar o colesterol em pré-vitamina D. Os ovários produzem dois tipos de hormônio: o estrogênio, que regula, né, o desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos, como eu falei para vocês, gera as características sexuais secundárias da mulher, né, crescimento de pelos pubianos, afilamento da cintura, né, alargamento dos quadris e das coxas, dilatação das mamas, alteração da voz. A progesterona influencia no ciclo menstrual e estimula o crescimento da parede uterina e também mantém a gravidez. Tá? Então, mulheres que estão com risco de aborto, comumente são prescritas doses de progesterona sintética para manter a gestação. E o testículo produz hormônios sexuais masculinos, principalmente a testosterona. Esses hormônios afetam o desenvolvimento dos órgãos sexuais e também as características sexuais secundárias, como, por exemplo, o engrossamento da voz, o crescimento dos pelos no rosto, o aumento da massa muscular, né? Melhor capacidade respiratória e também induz a produção de esperma. Pessoal, vou dar um intervalo aqui de 10 minutinhos só enquanto eu vou colocar água na minha garrafinha, que minha água acabou, tá bom? Um intervalo aqui para vocês. E eu vou descansar um pouquinho minha voz, que eu estou falando muito, tá? Já já eu volto. E aí, amor, tem outro negócio? Posta prova, né? Ela tem que ter negócio. Vai lá e faz e bota no policia. Ela dá 10 horas. Então, só uma questão. Uma questão, caso concreto.
Deus é Deus que luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus que Deus de promessa, na escuridão. Então, vamos lá, pessoal, continuando aqui. Então, continuando sobre hormônios, esses hormônios eles são transportados de duas formas através do sangue. Ou na forma livre, né? Ou na forma conjugada com a proteína transportadora. Então, a célula endócrina produz esse hormônio cai na corrente sanguínea e ele pode circular no sangue na forma livre, né, onde ele vai conseguir chegar no alvo, ou ele pode ser utilizado, né, se conjugar com proteínas transportadoras. E esse hormônio, ele pode agir, né, se ligando a um receptor de superfície, gerando sinalizações químicas internas, através de AMP cíclico, por exemplo, ou esse hormônio ele pode ultrapassar a membrana plasmática da célula, se ligar a um receptor interno e também agir, né, na transcrição de proteínas específicas, que essas proteínas vão dar o efeito fisiológico final desse hormônio. Por exemplo, de hormônio que age na superfície, nós temos a insulina. A insulina se liga ao receptor de insulina e ele vai gerar uma série de sinais químicos que vão facilitar a penetração, a introdução da glicose, né, através do transportador GLUT4. Exemplo de hormônios que penetram a membrana celular, né, o hormônio do crescimento, que estimula a produção de proteínas e aumenta, assim, a síntese proteica. E como que esses hormônios eles são regulados? Como que os níveis dos hormônios eles alteram, eles se adequam de acordo com a necessidade do corpo, né? Um mecanismo que a gente chama de feedback. Então, o hipotálamo, ele produz, né, alguns hormônios reguladores que vão regular a produção da adenohipófise e, ao mesmo tempo, o hipotálamo produz hormônios que vão ser armazenados na neurohipófise, né? E esses hormônios vão ser, então, liberados através de estímulos nervosos, como o hormônio ADH e a citocina. Por isso que essa hipófise posterior também é chamada de neurohipófise, porque ela tem uma comunicação com o sistema nervoso. Já a adenohipófise, que é uma região, né, produtora de hormônio, ela tem a sua produção regulada pelo hipotálamo através dos hormônios regulatórios. E essa hipófise, né, ela vai produzir os hormônios estimulatórios e os hormônios que vão agir diretamente em tecidos. Tá? Então, o hormônio do crescimento ele vai agir nos ossos, nos músculos e no tecido adiposo, né? E os hormônios regulatórios, como o TSH, ACTH, FSH e LH, que vão agir em glândulas periféricas, gerando uma regulação das glândulas periféricas. Então, o sistema nervoso, ele controla o hipotálamo, esse hipotálamo, por sua vez, controla a hipófise, e a hipófise, ela pode produzir hormônios que agem diretamente em células ou vão regular outras glândulas, como, por exemplo, a hipófise produz o ACTH, que regula a produção da suprarrenal. A hipófise produz o TSH, que regula a produção dos hormônios tireoidianos.
a hipófise produz FSH e LH, que regula a produção testicular de hormônios masculinos e de espermatozoide. E o FSH e LH também vão agir nos ovários. Então, aqui nós temos um esquema que resume, né, essa produção hormonal, né, de tanto da neurohipófise quanto da neurohipófise quanto da adenohipófise. Está em inglês, mas aqui nós temos um esquema em português. Então, como a gente já falou, né, nós temos a hipófise posterior, que armazena, né, o ADH, que regula a liberação de água pela urina. Quanto mais ADH, menor a liberação de água pela urina. A ocitocina, que vai agir tanto na musculatura uterina quanto na musculatura mamária. Então, na musculatura uterina, ele promove a contração uterina durante o parto, e na musculatura mamária, promove a ejeção do leite, né, facilitando assim a amamentação. Na hipófise anterior, é produzido o hormônio TSH, que estimula a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. A prolactina, que vai estimular a produção de leite. O ACTH, que estimula os hormônios, a suprarrenal a produzir os hormônios glicocorticoides. E os hormônios sexuais, né, o FSH e o LH, hormônios gonadotróficos, eles vão agir nas gônadas, ou no ovário, ou no testículo. Então, na neurohipófise, é produzido a ocitocina, né, é armazenado, perdão, a ocitocina, e essa ocitocina, como a gente já falou, ela vai agir na glândula mamária, induzindo a expulsão do leite. E também vai agir no útero, né, na musculatura lisa do útero, gerando a contração uterina. O hormônio antidiurético, ele vai agir, né, principalmente no túbulo distal do néfron, gerando ali a retenção de água, reduzindo a diurese. Já a adenohipófise, ela vai produzir a prolactina, que estimula a glândula mamária a produzir leite, né? Os hormônios gonadotróficos, que estimulam as gônadas, os hormônios gonadotróficos são dois, o FSH e o LH. O hormônio tireotrófico, né, também chamado de TSH, que vai estimular a tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. O hormônio ACTH, também chamado de adenocorticotrófico, ele vai agir na suprarrenal, induzindo a produção de glicocorticoides, principalmente o cortisol. E o hormônio GH, ou somatotrofina, ele vai agir nos tecidos de sustentação, como ossos, cartilagens e músculo, né, gerando o crescimento do corpo. Como eu falei, esses hormônios eles são regulados através do mecanismo de feedback, também chamado de retroalimentação. Então, esse mecanismo é um mecanismo de autorregulação, na qual o produto, ou seja, o hormônio final, quando ele está em grande concentração no sangue, ele vai inibir a produção, o início, né, do estímulo, que a gente chama de feedback negativo. Ou o aumento desse produto final, ele vai estimular o início do estímulo, que a gente chama de feedback positivo. Então, feedback negativo é quando o aumento do produto final inibe a atividade da glândula. Então, por exemplo, um exemplo de feedback negativo. A liberação de cortisol vai inibir a liberação de CRH pelo hipotálamo, que é o hormônio regulador de corticotrofina, e também vai inibir a produção de ACTH pela adenohipófise, que é chamado de hormônio adenocorticotrófico.
A concentração dessa substância no sangue, do hormônio, controla a produção de uma outra substância, outro hormônio produzido por outra glândula. Então, esse mecanismo positivo é quando o aumento de um hormônio induz o aumento de outro. Tá? É chamado de feedback positivo. E quando um hormônio, aumento de um, inibe a produção do outro, é chamado de feedback negativo. Então, por exemplo, nós temos aqui o hipotálamo, que produz os hormônios de regulação. Esse hormônio de regulação, ele vai agir na adenohipófise, que vai produzir os hormônios tróficos. Esses hormônios tróficos vão agir nas glândulas periféricas, chamadas de glândulas-alvo, e vão produzir um hormônio periférico. Esse hormônio, além de agir no tecido-alvo, gerando efeito fisiológico, ele vai gerar o controle, a retroalimentação. Então, quanto mais hormônio produzido pela glândula periférica, ele vai inibir a produção do hormônio trófico ao qual ele está ligado e vai inibir também o hormônio regulatório ao qual ele está ligado. Por exemplo, o aumento de testosterona produzida pelo testículo inibe a produção de FSH pela adenohipófise e inibe a produção de GNRH pelo hipotálamo. Tá? Essa inibição é chamada de feedback negativo. Então, quando uma célula endócrina produz um determinado hormônio e esse hormônio estimula uma célula-alvo a produzir mais hormônio, outro hormônio, é chamado de feedback positivo. Quando um hormônio inibe a produção de outra célula endócrina, é chamado de retroalimentação negativa. Agora, quando uma célula endócrina produz um hormônio, e o aumento desse hormônio estimula outra célula, e o produto dessa segunda célula estimula a primeira, é chamado de retroalimentação positiva. A inibição do segundo hormônio pelo segundo hormônio é chamado de feedback negativo, e o aumento da produção pelo segundo hormônio é chamado de feedback positivo. Professor, Oi? dá para repetir de novo, por favor? Sim. Então, aqui nós temos duas células, né? Uma célula endócrina e uma célula-alvo, né? Uma célula periférica. Então, quando uma célula endócrina produz um hormônio e esse hormônio age na célula-alvo, induzindo a produção de uma outra substância, e essa segunda substância vai inibir a célula endócrina inicial, é chamado de retroalimentação negativa ou feedback negativo. Quando isso acontece, ele vai inibir a produção dessa célula, e essa inibição reduz os hormônios da primeira célula e inibe a segunda célula. Tá? Então, vamos supor que essa primeira célula produziu muito hormônio. Esse hormônio vai agir na célula-alvo, induzindo a produção do hormônio da célula-alvo. Esse hormônio da célula-alvo vai inibir a célula endócrina. Ela está tipo dizendo assim, olha, já tem demais, pode reduzir a produção. Por exemplo, o TSH produzido pela adenohipófise, ele, quando a hipófise produz muito TSH, ele vai estimular a tireoide a produzir muito T3 e T4. O que é que o T3 e T4 no sangue, em grande quantidade, faz? Inibe as células produtoras de TSH da hipófise. E aí, se inibe a célula produtora de TSH da hipófise, o TSH vai cair na corrente sanguínea e vai deixar de estimular a tireoide. E esse estímulo reduzido vai fazer o quê? Com que a tireoide produza menos hormônio T3 e T4. E aí a queda desses hormônios T3 e T4 deixam de inibir a célula endócrina. E aí ela volta a produzir muito TSH, que volta a estimular a célula. Então, é um mecanismo de controle. Porque quanto mais produzido, mais é inibido. Se a produção cai, ela é estimulada, para manter-se sempre constante.
Agora, o feedback positivo. A célula endócrina produz um hormônio que estimula a célula-alvo e o produto dessa célula-alvo vai estimular ainda mais a célula endócrina. Então, essa aqui vai ser uma produção constante, crescente. Exemplo de feedback, vamos lá. Um exemplo de feedback, nós temos aqui a... Como é o nome da palavra? A interação do organismo com o meio externo, né? Quando o indivíduo ele está inserido num ambiente de baixa temperatura corporal ou estresse, né? Quando o corpo dele está num ambiente muito frio ou ele está em uma região de estresse, essas duas condições vão estimular a liberação de hormônio da tireoide. O que é que esse hormônio da tireoide faz? Ele age nas células, induzindo o metabolismo. Então, todas as células do corpo vão consumir mais glicose, consumir mais lipídio, mais proteína para produzir energia. E essa produção de energia gera calor. Então, esse TSH, estimulado pela hipófise, né, produzido pela hipófise, vai agir na glândula tireoidiana, induzindo a produção de hormônio tireoidiano. Então, ó, temperatura corporal baixa ou estresse estimula a hipófise anterior a produzir o hormônio TSH. Esse hormônio, por sua vez, estimula a tireoide. A tireoide vai produzir os hormônios da tireoide. Qual o efeito desses hormônios? Aumenta o metabolismo da maioria das células. Consequentemente, aumenta a temperatura corporal. Ao mesmo tempo, esses hormônios da tireoide, em grande quantidade no sangue, eles vão fazer um feedback negativo, vão inibir a produção de mais TSH. Porque se ele não inibir, o TSH vai continuar estimulando a tireoide e vai sendo produzido cada vez mais tiroxina. E aí o metabolismo vai aumentando cada vez mais. Então é necessário ter um controle para evitar esse aumento exagerado. Como que esse controle é feito? Através do feedback negativo. Quando os níveis de tiroxina estão elevados demais no sangue, eles vão gerar um efeito feedback negativo na adenohipófise, impedindo a produção exagerada de TSH. Aí o que acontece? Né? Como eu estava falando, a tiroxina, que é a proteína, o hormônio da tireoide, estimula o metabolismo das células, aumentando a produção de energia e, consequentemente, a temperatura. Só que quando o corpo está muito quente, a temperatura se elevou demais, o que acontece? Essa tiroxina no sangue inibe as células produtoras de TSH, senão o corpo ia ter cada vez mais aumento de temperatura. Entendeu, Jefferson? Entendi, professor. Sim? Sim. Eu só quero saber, porque você, no slide passado, tipo, dividiu a hipófise em duas, não foi? Sim. Isso, essa parte laranja e essa azul. E essa outra laranja aí? Essa aqui é a neurohipófise. Ah, Aqui é a região que armazena ADH e ocitocina. é porque eu já li sobre ela e eu vi que ela não produz, ela tipo, só armazena, não é isso? Exatamente. Quem produz é o hipotálamo. O hipotálamo produz e ela só armazena o ADH e a ocitocina. Ainda é certo dizer que que o hipotálamo ele não só produz não só regula a hipófise, mas ele também produz hormônios Sim. já de ação direta, mas que é armazenado na hipófise. Isso. Exatamente. Tranquilo? Então, algumas condições de doença podem ser ocasionadas devido à hipofunção ou hiperfunção de glândulas. O que seria uma hipofunção? Uma hipofunção é quando uma glândula está produzindo pouco hormônio.
Então, o que pode gerar uma hipofunção de uma glândula? Pode ser um defeito congênito, né? O indivíduo nasceu com um defeito genético, e esse defeito congênito gera uma ausência ou comprometimento de alguma glândula, ou a ausência de alguma enzima importante para a produção da glândula, ou do hormônio. Outra condição de hipofunção pode ser, em alguns casos, que o indivíduo ele produz o hormônio, só que esse hormônio ele é destruído antes de fazer o efeito. Ou porque essa glândula teve a interrupção do fluxo sanguíneo, ou um processo infeccioso destruiu a glândula, ou um processo inflamatório, né? Ou uma resposta autoimune, ou algum câncer. Ele tinha essa glândula, mas essa glândula foi destruída. Acontece, por exemplo, com a suprarrenal. Se os vasos sanguíneos que nutrem a suprarrenal forem destruídos, né, forem rompidos, essa suprarrenal vai morrer por necrose e ela vai deixar de produzir o hormônio. Então, ele nasceu normal, mas ele teve uma destruição da glândula. É o que acontece, por exemplo, na castração de animais. Quem é do interior já deve ter visto a castração de alguns caprinos. Castração de caprino, você não faz o corte, você apenas faz o esmagamento dos vasos sanguíneos que nutrem o testículo do animal. Então, esse esmagamento, ele gera uma interrupção do fluxo sanguíneo e aquele testículo ele vai sofrendo uma regressão até desaparecer. Ele vai necrosar, porque devido à interrupção do fluxo sanguíneo. Agentes infecciosos, né, pode gerar também a destruição da glândula. Processos inflamatórios também podem destruir as glândulas. Ou doenças autoimunes, como, por exemplo, diabetes juvenil, né? Como a gente já viu na outra disciplina. Eu acho que a maioria faz a outra disciplina também. Doença autoimune é quando o sistema imunológico ele se engana e começa a produzir anticorpos autorreativos. Exemplo de um anticorpo autorreativo é o anticorpo antitireoide. Os anticorpos começam a destruir a tireoide e geram uma doença chamada de tireoidite de Hashimoto. E geram um hipotireoidismo decorrente da destruição da tireoide. E o crescimento de tumores também podem reduzir ou destruir a glândula produtora de determinado hormônio. E professor, essa hiperfunção, ela pode ocorrer também por defeito desses feedback? Vamos já chegar lá, já calma. Vamos já chegar lá. Outra condição que pode gerar uma hipofunção é o declínio da função em decorrente de algumas condições, como, por exemplo, o envelhecimento. Né? Exemplo de que o envelhecimento pode influenciar a glândula dos ovários. Né? A mulher, quando está no período de menopausa, a gônada feminina, ela atrofia e deixa de produzir os hormônios sexuais. O uso de alguns medicamentos também podem atrofiar algumas glândulas, né? O uso de alguns hormônios podem gerar redução de alguns hormônios. E outras razões desconhecidas. Pode ser também causada por defeito em receptores, ou seja, o indivíduo tem a glândula, produz o hormônio, só que as células-alvo não têm aquele receptor para se ligar ao hormônio. Tá? Ou o hormônio produzido não consegue se conectar naquele receptor, porque ele está defeituoso. Outra coisa que pode gerar uma hipofunção é a inativação hormonal. Aquele hormônio é produzido, né? A glândula existe, o hormônio é produzido, mas existem alguns anticorpos que destroem aquele hormônio, que inativam aquele hormônio na circulação, impedindo que ele exerça sua função. Já a hiperfunção geralmente está associada à produção excessiva de hormônio, ou através de uma estimulação excessiva, né? Geralmente acontece em alguns tipos de câncer da hipófise, que faz com que ela produza
um determinado tipo de hormônio estimulatório em grande quantidade. Então, tumores de hipófise pode ser tumores lactotróficos, que produzem muita prolactina, podem ser tumores somatotróficos, podem ser tumores tireotróficos, podem ser tumores adenocorticotróficos, que induzem a produção de determinado hormônio estimulante. E aí o que acontece? É o que Jefferson estava falando. Como é uma indução neoplásica, né, o feedback não vai funcionar, porque aquela célula vai estar produzindo, induzindo a produção desses hormônios tróficos, independente do feedback. Então, esse tumor ele vai produzir hormônio, né, que não são secretados pelo tecido a partir do qual se origina o tumor, tá? Que são chamados de tumores ectópicos. Então, alguns tumores que podem não ser lá da hipófise podem também produzir hormônios como o hormônio antidiurético e o hormônio adenocorticotrófico. Então, esses distúrbios das glândulas são divididos em três, né? Os primários, que é quando há o defeito lá na glândula periférica. Então, por exemplo, quando eu digo que o indivíduo ele tem um hipotireoidismo primário. O que é um hipotireoidismo primário? É um indivíduo que tem poucos hormônios da tireoide no sangue e o defeito decorrente disso é da própria tireoide. Então, o hipotireoidismo primário é quando o indivíduo tem um defeito na tireoide que impede a produção de hormônios tireoidianos. Já o defeito secundário é um defeito na hipófise que reduz a produção de TSH. Então, não é que a tireoide esteja com problema, ela está sendo pouco estimulada. Então, é a hipófise que está com problema. E os distúrbios terciários é quando há um defeito no hipotálamo. Por exemplo, quando o hipotálamo reduz a produção de TRH. Então, o indivíduo ele vai ter um hipotireoidismo terciário. O hipotálamo produz pouco TRH, esse pouco TRH estimula de forma reduzida a adenohipófise a produzir TSH, e esse pouco TSH estimula de forma precária a tireoide, e em consequência disso, ela vai produzir pouco hormônio tireoidiano. Então, ele vai ter um hipotireoidismo, não porque a tireoide está com problema, nem porque a hipófise está com problema. O defeito é mais em cima, no hipotálamo. Então, os distúrbios primários, eles têm origem na glândula-alvo, responsável pela produção do hormônio. Distúrbios secundários ocorrem principalmente na hipófise, né? Então, a glândula-alvo, ela está normal, mas a função encontra-se alterada devido aos níveis de hormônios estimulantes serem reduzidos ou não serem liberados. Por exemplo, quando o indivíduo faz uma tireoidectomia, ele vai ter uma redução, um defeito primário nos hormônios da tireoide. Já a remoção da hipófise, ele vai ter um hipotireoidismo secundário. E os distúrbios terciários ocorrem através da disfunção hipotalâmica. Tá? Então, quando há um defeito no hipotálamo que reduz a produção dos hormônios regulatórios, em consequência, esses hormônios regulatórios diminuídos, eles vão estimular pouco a hipófise e, consequentemente, essa hipófise pouco estimulada irá produzir poucos hormônios tróficos, que vão estimular de forma precária as glândulas-alvo. Então, a hipófise é uma glândula que controla várias outras glândulas. Ela é bem pequena, do tamanho de uma ervilha, e é situada na base do cérebro, numa depressão de um osso, do osso esfenoide, ou base esfenoide. Essa depressão é chamada de célula turca, né? É uma depressãozinha onde essa hipófise é localizada.
E essa hipófise, ela se comunica com o hipotálamo através de uma região em formato de funil chamada de infundíbulo. E essa hipófise, ela é dividida em dois componentes. O lobo posterior, chamado de neurohipófise ou componente neural, e o lobo anterior, ou componente glandular, também chamado de adenohipófise. O lobo anterior da hipófise produz o hormônio ACTH, o TSH, o GH, o FSH e LH, além da prolactina. 4 desses hormônios, eles são hormônios estimulatórios, como o ACTH, que vai estimular a suprarrenal, o TSH estimula a tireoide, o LH e o FSH vão estimular as glândulas. Como eu falei, o ACTH regula a suprarrenal, o TSH regula a tireoide, o LH regula os hormônios sexuais e o FSH regula a fertilidade. Exemplo de disfunções da hipófise. A maioria são causadas por tumores. Por exemplo, tumores do tipo lactotróficos, né? São tumores que vão agir na hipófise e aumentar a produção de prolactina. Então, 32% dos tumores da hipófise são do tipo lactotróficos. Então, eles vão aumentar a produção de prolactina. 21% dos tumores de hipófise, eles são do tipo somatotróficos. Eles vão aumentar a produção de hormônio do crescimento. 6% são do tipo misto, que vão aumentar prolactina e somatotrofina. 13% são do tipo corticotróficos, que vão aumentar o ACTH. Menos de 4% são gonadotróficos ou tireotróficos. E 25% dos tumores da hipófise não são não funcionais, ou seja, eles não alteram os níveis dos hormônios hipofisários. O que pode causar um hipopituitarismo, né? O que é um hipopituitarismo? A hipófise também pode ser chamada de glândula pituitária, né? E o hipopituitarismo é quando essa hipófise ela está com uma hipofunção, ou seja, ela não consegue produzir hormônios na sua quantidade ideal. O que pode causar? Tumores ou lesões que vão comprimir essa hipófise, cirurgia de crânio ou irradiação, lesões infiltrativas ou infecções, como, por exemplo, a hemocromatose, que é um indivíduo que tem excesso de ferro na corrente sanguínea, né? Esse excesso de ferro ele vai degradar a hipófise. Ou hipofisite linfocitária, um tipo de inflamação, infarto da hipófise, né? Quando há uma obstrução do vaso sanguíneo que nutre essa hipófise. Apoplexia hipofisária, que é uma hemorragia súbita dentro da hipófise. Doenças genéticas, síndrome da célula vazia, quando o indivíduo nasce sem a hipófise. Distúrbios hipofisários, né, como tumores, inflamações, enfim. Então, são vários fatores que podem gerar uma redução da função da hipófise, também chamada de glândula pituitária. Vamos falar agora de um tipo de alteração hormonal, né, que é distúrbios do hormônio do crescimento. Né? Ao longo das próximas aulas, vamos falar de algumas alterações hormonais, mas hoje nós vamos falar, né, nós fizemos aí uma introdução do sistema endócrino e agora vamos falar do distúrbio do crescimento. Distúrbio do hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento, ele não é o único hormônio que está ligado ao crescimento. Né? Existem outros hormônios que influenciam o crescimento do organismo, como, por exemplo, os níveis de insulina, né? Isso é, inclusive, verificado quando a criança ela é acometida por diabetes insípidos.
ou diabetes juvenil, perdão. Essas crianças que têm diabetes muito precocemente, elas raramente vão ter estatura normal. Elas vão ter uma estatura abaixo do normal, mostrando que a insulina influencia no crescimento, porque a insulina regula o metabolismo dos carboidratos e a energia é importante para o crescimento. O hormônio da tireoide também regula o crescimento, porque o hormônio da tireoide também regula o metabolismo. E esse metabolismo reduzido, né, reduz o crescimento. E também hormônios sexuais masculinos. Então, vários hormônios influenciam o crescimento do indivíduo. Então, por exemplo, a insulina, ela age sobre o metabolismo dos carboidratos e dos lipídios, desempenha um papel essencial no processo de crescimento. Crianças com diabetes, particularmente as com controle deficiente da glicose, da insulina, perdão, frequentemente são incapazes de ter um crescimento normal. Apesar dela ter níveis normais de hormônio do crescimento, mesmo assim ela não vai ter um crescimento normal. O hormônio da tireoide também auxilia no crescimento, uma vez que o hipotireoidismo acarreta no crescimento ósseo deficiente e o fechamento tardio das epífises. Os androgênios, como a testosterona e dihidrotestosterona, exercem efeitos anabólicos, né? Eles são hormônios anabolizantes, porque eles vão estimular a multiplicação das células do tecido ósseo e do tecido muscular, gerando um crescimento desse tecido, através do aumento da síntese de proteínas. Inclusive, esses hormônios eles são utilizados de forma indiscriminada por indivíduos, de forma errada, né? Por indivíduos que querem ganhar massa muscular de qualquer jeito. Então, eles acabam fazendo uso desses hormônios sexuais masculinos com essa finalidade de anabolizar, né? Que são chamados popularmente de anabolizantes. Aumentam a musculatura, reduzem a massa gorda, reduzem a gordura, né? Mas só que eles têm efeitos colaterais também, maléficos. E alguns glicocorticoides também alteram o crescimento. Indivíduos que têm excesso de corticoide ou fazem uso de hormônios, anti-inflamatórios esteroidais, eles têm um efeito antagonista do crescimento, né? E impedem a secreção de GH, reduzem a secreção de GH. Então, como eu falei, crianças que têm alergia muito grave ou asma, que usam corticoide desde o início, eles vão ter um crescimento reduzido decorrente desse antagonismo dos glicocorticoides com o hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento, também denominado somatotrofina, é um hormônio proteico que tem 191 aminoácidos. Ele é sintetizado e secretado por células especiais da adenohipófise, chamado de células somatotróficas. O hormônio do crescimento é necessário para o crescimento e contribui para regulações e funções metabólicas. Então, como é que ele é regulado? A adenohipófise, ela produz o hormônio do crescimento e esse hormônio do crescimento ele vai agir no fígado, né? Ele age no fígado, estimulando o fígado a produzir um outro hormônio chamado de fator de crescimento insulino-símile, né? Ou semelhante à insulina. Esse hormônio, o IGF-1, ou fator de crescimento insulino-símile, ele vai agir na cartilagem e nos ossos, gerando crescimento, né, dos ossos e da cartilagem, e culmina no aumento do crescimento linear. Ele também vai agir nos órgãos corporais, aumentando o tamanho desses órgãos, e também age nos músculos, aumentando a massa muscular e reduzindo a massa gorda. Ao mesmo tempo, o hormônio do crescimento ele tem um efeito anti-insulina. Apesar dele produzir e estimular
um fator de crescimento insulino-símile, ele vai ter um efeito anti-insulina. Esse hormônio do crescimento, ele aumenta a lipólise, ou seja, aumenta a quebra de gordura e aumenta o uso desses ácidos graxos livres. Consequentemente, esse hormônio do crescimento tem como efeito a redução da massa gorda. O hormônio do crescimento também ele vai inibir o metabolismo dos carboidratos. Ele vai diminuir o uso da glicose pelas células e vai aumentar o nível de glicemia. Então, o uso o hormônio do crescimento aumentado, ele vai gerar uma hiperglicemia. A baixa estatura em crianças é uma condição em que a altura atingida pela criança está bem abaixo das crianças da mesma idade e sexo. E tem diversas causas, inclusive a anormalidade de alguns cromossomos, como a síndrome de Turner, que gera baixa estatura. Outro fator que pode gerar baixa estatura em crianças é a deficiência da produção do hormônio do crescimento. O hipotireoidismo, que é a redução dos hormônios da tireoide, e o panhipopituitarismo. O panhipopituitarismo é uma deficiência da tireoide. É a deficiência de todos os hormônios da tireoide. Outra condição que pode gerar a baixa estatura em criança é a desnutrição proteica calórica, ou seja, crianças que têm uma nutrição com baixo teor de proteína e baixo teor de energia de carboidrato e de lipídios, eles não vão ter aminoácidos e nem energia suficiente para sustentar o crescimento ideal. Outra coisa que pode gerar uma baixa estatura em crianças são doenças crônicas, como doença renal crônica, diabetes mal controlado, síndrome de má absorção e algumas certas terapias, como glicocorticoides, que eu já falei para vocês, que ele inibe o hormônio do crescimento. E até transtornos de natureza emocional. Crianças que têm depressão, crianças que têm ansiedade, crianças que têm nervosismo, elas podem, esses transtornos emocionais podem repercutir no seu crescimento, sim, também. Então, aqui nós temos um quadro aqui que resume, vários fatores que podem estar relacionados à baixa estatura em criança, e aqui nós temos a representação de crianças, de uma criança de baixa estatura comparada com seu irmão, Então, percebam que a criança da esquerda, ela tem uma menor estatura. E a alta estatura em crianças? É quando a criança ela atinge uma estatura acima do normal para crianças da mesma idade e sexo. Que pode influenciar no aparecimento de alta estatura? Condições genéticas, Uma criança que é filha de pais que têm uma alta estatura, naturalmente elas vão ter também uma estatura elevada. Nutrição, Às vezes a criança ela é filha de dois pais que têm baixa estatura, porém essa criança cresce mais porque ela é bem alimentada, ela tem mais oferta de nutrientes na sua alimentação. E também a prática de esportes pode influenciar no seu crescimento. Então, a alta estatura constitucional é quando a criança ela tem uma alta estatura decorrente da genética, porque elas são filhas de pais, que têm uma alta estatura. Outra coisa que pode influenciar, como a gente já falou, é as distúrbios genéticos ou cromossomos, como a síndrome de Marfan, que é uma síndrome do duplo Y, E aí, como ele tem um Y a mais, e o Y é responsável pela produção de testosterona, então esse indivíduo ele vai ter uma maior estatura. Causas endócrinas também podem influenciar na maior estatura em crianças.
gerando uma precocidade sexual, né? A criança ela amadurece sexualmente antes do normal, da idade normal. Meninas que menstruam muito cedo, ou meninos que começam a ter a genitália amadurecida antes do tempo, começam a crescer barba antes do tempo. Isso tudo é decorrente do excesso de hormônio produzido pelo seu corpo, ou de estrogênio, ou de androgênio, ou de hormônio do crescimento. Inclusive, crianças que precisam passar por tratamentos com hormônios também podem ter essa influência no seu crescimento. Já a carência de hormônio do crescimento, ó, nós temos aqui a foto de algumas pessoas que tiveram um déficit muito grande na produção do hormônio do crescimento e tiveram uma baixa estatura na vida adulta. Também nós temos aqui a representação de um indivíduo que teve uma alta estatura decorrente do excesso de hormônio do crescimento. Então, a hipófise anterior, que também é chamada de adenohipófise, ela vai produzir hormônio do crescimento em grande quantidade, e na infância, esse excesso de hormônio do crescimento, também chamado de somatotrófico, ele vai gerar uma alta estatura, chamada de gigantismo. Aqui nós temos a representação de outro indivíduo com gigantismo. Já a acromegalia é uma condição em que o indivíduo ele vai ter altos níveis de hormônio do crescimento após a interrupção do crescimento. Então, o indivíduo já na idade adulta, que não cresce mais, quando ele tem um aumento do hormônio do crescimento, seja ele natural, ou seja, quando o hormônio do crescimento é sintetizado pelo corpo em grande quantidade, ou quando ele utiliza esse hormônio do crescimento de forma injetável, né? O que vai acontecer? Ele vai ter uma doença chamada de acromegalia. Ele vai ter o aumento do tamanho das extremidades, o aumento da língua, do nariz, né? Da orelha, influenciada pelo aumento do tamanho das cartilagens, né? Porque os ossos deixaram de crescer, mas o tecido cartilaginoso, ele continua a crescer, né? Por exemplo, pessoas com uma idade bem avançada, com 80, 90 anos, é comum eles terem o nariz grande, a orelha grande, porque a cartilagem ela não para de crescer. Os ossos param de crescer, mas a cartilagem não. Então, o que pode gerar no indivíduo com a acromegalia, que é, repito, o excesso de hormônio do crescimento na vida adulta. Então, ele vai ter um rosto que a gente chama de face acromegálica. É uma face grosseira, sobrancelha bem protuberante, o nariz, a boca, o queixo de tamanho aumentado. Ele também vai ter aumento do coração, porque esse hormônio do crescimento ele estimula o crescimento dos órgãos. Em decorrência disso, ele vai ter hipertensão. Ele vai ter uma tolerância anormal à glicose, ou seja, porque o hormônio do crescimento ele aumenta a glicemia do sangue e pode desenvolver diabetes. Ele vai ter também hiperostose das vértebras torácicas, que podem gerar fragilidade das vértebras torácicas. Ele também pode ter carcinoma ou adenoma somatotrófico da hipófise, aumento das mãos e dos pés, neuropatia periférica, dormência dos membros inferiores e espessamento da pele, né, com o aumento das glândulas sebáceas e sudoríparas. Ele vai ter uma sudorese nos pés. Degeneração das articulações, gerando artrite degenerativa, e o pior de todos, disfunção sexual. Tá? E a gente fica por aqui, pessoal. Eu abro agora para a etapa das discussões. Alguma dúvida?